dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom dia, Jô. Bom dia, Jana. Bom dia, Su. Bom dia, Bruna, Andressa, Poliana, Dani. Bom dia. Que bom ter vocês aqui mais um dia. Sempre muito, muito especial. Ai, eu tô com o rímel todo borrado porque, como vocês viram, né? Eu nem tô aparecendo muito essa semana. A minha avó e a minha mãe estão aqui em casa. E a minha avózinha, né, que eu sempre falo, quem me acompanha aqui mais tempo, sabe? Tudo que eu falo da minha avó e o quanto de amor eu tenho por ela e tudo que ela significa pra mim nessa caminhada. E aí ela veio aqui no quarto agora orar comigo pra eu começar a live. E ó, só de falar eu tenho vontade de chorar de novo. Porque é muito especial o que Deus tem feito. E eu sei que eu estar aqui hoje é graças às muitas orações da minha avó. Eu sei que Deus tem me levantado aqui, né, na internet, no meu Instagram hoje, as pessoas que eu alcanço pessoalmente, eu sei que a unção de Deus derramada sobre mim, eu sei que ela vem muito das orações da minha avó. E da minha mãe também, é claro, né? Mas a minha avó, eu sempre vi a vida de devoção dela, né? E eu sou muito, muito grata à vida dela de estar colhendo os frutos que um dia ela semeou. E então essa semana eu tô aqui com a minha mãe, com a minha avó. E aí foi uma semana bem difícil, né? Foi uma semana muito difícil, porque as crianças ficaram em casa sem ir pra escola. E graças a Deus elas estavam aqui pra me ajudar. A Rô tá de férias. Tava de férias, né? Era pra estar de férias. E aí hoje eu pedi, Rô, será que tu pode vir aqui ajudar a mãe e a avó pra eu fazer a live de manhã? Então a Rô tá de férias, mas também tá aqui me ajudando, porque o Bruno ficou longe a semana inteira. Já faz, hoje completa uma semana que ele tá fora, e foi bem na semana que o Henry ficou doente. Então, graças a Deus, assim, que eu tinha a minha mãe e a minha avó aqui pra me ajudar. Foi uma semana difícil, mas eu pude ver a mão de Deus a todo momento me sustentando, né? Me dando realmente, colocando pessoas pra me ajudar nessa caminhada. Eu sei que não seria possível nem eu estar fazendo essa live se não fosse o cuidado e o amor de Deus, né? Em trazer a minha mãe e minha avó pra cá pra me ajudar. Eu tenho uma outra moça que me ajuda aqui em casa também, e ela também foi essencial nessa semana. Então, assim, o que eu posso falar é que mesmo em meio às coisas, né, estarem tudo fora do meu controle, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas tudo muito certinha, muito encaminhada, muito tem que acontecer desse jeito, tem que ser assim, as crianças têm que acordar esse horário, tem que tomar o café da manhã, tem que ir pra escola, e daí eu tenho que ler nesse horário. E essa semana eu me vi, tudo saiu do meu controle, né? E eu pude ver o cuidado de Deus muito, muito forte, né? Em me sustentar enquanto o Bruno estava longe, as crianças em casa,
a moça que trabalha aqui em casa me ajudando, a minha mãe e minha avó vindo, agora tendo a Rô saindo do período de férias dela para estar aqui me dando a mão, né, agora de manhã para eu poder fazer a live. Então, o que o meu devocional falava hoje, que eu até tirei foto e postei, né, que ele falava em 2 Pedro, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E eu tava falando com a minha avó essa semana sobre a pressão que a gente vem quando a gente se posiciona, né? E como... Eu tava falando com o Bruno, assim, do receio de como o Satanás, ele quer que a gente abandone tudo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer é que a gente largue, que a gente desista das promessas de Deus. E esse versículo hoje de manhã veio, né? Procurem ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E essa é a certeza que eu busco ter todos os dias, a certeza de que Deus me chamou, a certeza de que Deus mandou eu fazer essas lives, a certeza de que tem Deus por trás e na frente e ao redor e em mim e dentro de mim, para que eu tenha a sabedoria, o discernimento, a capacidade de conseguir entregar essa live para vocês, e que é só o Espírito Santo que pode tocar vocês nessa manhã. E o que eu posso ter é a certeza de que Ele me chamou e Ele tá me sustentando em todo o resto, né? E hoje eu pude provar desse amor e dessa misericórdia dele, de saber que enquanto eu tô cumprindo o que Ele me chamou para fazer, Ele tá sustentando tudo ao redor. As coisas, elas não são fáceis, mas quando a gente tem a certeza de que Deus chamou a gente para determinada função, Ele se encarrega de cuidar de todo o resto. Mas eu vou orar para começar, porque a palavra de hoje nem é sobre isso, mas eu queria compartilhar com vocês esse momento, né, que vocês saibam que eu também passo por muita tribulação, muita prova, e não é só vir aqui e fazer a live. Existe todo um processo por trás disso, e existe todos os dias uma barreira para que essa live ela não exista, para que essa live não aconteça, para que essa live pare, para que eu chegue aqui desanimada, para que eu não me sinta digna, que eu não me sinta capaz, que eu não me sinta merecedora de ter esse ministério tão especial que eu tenho. Mas quando eu começo a ter certeza de que foi Deus que me chamou para fazer isso, eu consigo ver a mão dele guardando tudo ao redor, para que eu esteja totalmente entregue aqui de todo o meu coração para cada um de vocês. E eu só posso agradecer a Deus por Ele confiar em mim esse momento que me ensina tanto. Eu sei que vocês aqui, muita gente entra para aprender, mas saibam que eu aprendo muito, muito, muito com essas lives, muito mais do que vocês, eu acho. Isso daqui vem para Deus, Ele falar comigo a cada sexta-feira, mostrando o cuidado dele com a minha vida, de que enquanto eu sirvo e confio no que ele me prometeu, ele vai guardando todo o resto. Mas eu vou orar pra gente começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma manhã na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder falar do teu amor. Eu te agradeço, Pai, pela tua presença aqui nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo, invade, Senhor, essa live. Senhor,
fala os corações de cada pessoa que está aqui hoje, nessa manhã. Pai, eu te peço que tu abra o entendimento de cada um. Senhor, tire as escamas dos nossos olhos, porque a gente não consegue ver, porque a gente não consegue escutar, porque a gente não consegue confiar. Senhor, nos dá um coração mais obediente, um coração, Senhor, que teme a Ti, Pai. Um coração disposto a Te obedecer, a Te ouvir, a Te entender, a Te conhecer. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Senhor, só Tu conheces as lutas de cada pessoa que está aqui. Só Tu conheces, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã Tu venha trazer alívio, Senhor. Alívio a corações que estão desesperados, despedaçados. Espírito Santo, eu te peço que Tu comece a preencher os corações e as casas, Senhor. Que o ambiente onde cada um esteja seja invadido pelo Teu amor, seja invadido pelo Teu toque. Pai, eu te peço que Tu use a minha boca para trazer respostas, Senhor, a orações feitas no íntimo. Senhor, que Tu fale, que Tu responda através de mim as orações, as súplicas, os pedidos de cada pessoa aqui hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço entendimento da palavra. Eu te peço, Senhor, que Tu permaneça aqui durante todo o tempo dessa live. Mas não só isso, Pai, que Tu permaneça em nossos corações durante todo o dia, durante todos os dias, durante o final de semana, a próxima semana, os próximos dias. Pai, não permita que a gente se perca da Tua presença. Espírito Santo, eu te peço que Tu nos incomode com os pecados que a gente comete e que a gente nem percebe, Pai. Eu te peço perdão pelas vezes que a gente peca contra Ti intencionalmente e às vezes que não é intencional, mas nós estamos pecando e eu te peço perdão por isso. Eu peço que Tu traga à luz todos os nossos pecados para que eles sejam reconhecidos e repreendidos, para que a gente não sinta mais vontade de pecar. Pai, eu peço a Tua unção, a Tua misericórdia, Pai, para que a gente tenha vontade de estar cada vez mais perto de Ti, longe do pecado, longe, Senhor, do que nos afasta da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu Te agradeço pelo coração disponível. Eu Te agradeço, Senhor, pela intenção do coração de cada pessoa em Te ouvir. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu cuidou de cada pessoa, Tu cuidou até aqui, para estar aqui hoje, nessa manhã, ouvindo a Tua palavra. Pai, nesse momento eu Te peço, vem sobre a nossa nação, vem sobre o nosso Brasil. Que o Teu Espírito Santo de discernimento, de conhecimento, de paz, de justiça seja derramado sobre a nossa nação. Pai, nós estamos todos numa semana decisiva, Senhor. E eu Te peço, Espírito Santo, age na nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com a Tua paz, não permita que o nosso Brasil, que a nossa terra, ela seja destruída. Não permita, Senhor, que a gente se afaste da Tua presença, que a gente não possa viver num lugar de paz. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço, abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Abençoa a escolha de cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, não permita, Pai, que a gente faça escolhas que não agradam o Teu coração. Em nome de Jesus eu Te peço, abençoa a nossa mente, nos dá entendimento, discernimento, autoridade, Pai.
Vem e fala aos nossos corações durante todo o dia, durante todo o final de semana, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas casas, abençoa a casa de cada um, os filhos, o trabalho, os planos, os sonhos, Pai, os sonhos de final de ano. Senhor, entra com provisão nas casas que estão desesperadas nessa manhã. Senhor, eu sei que tem pessoas entregando planos e pedidos, Pai, que aos olhos humanos são impossíveis. Mas eu sei que nas tuas mãos nada é impossível. Senhor, se revela para cada pessoa que está aqui pedindo, Senhor, para ver a tua face. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pelo que tu tens feito na minha vida e através da minha vida. Eu te agradeço pela saúde dos meus filhos recuperada. Eu te agradeço, Senhor, pela saúde do meu marido, pelo trabalho dele. Eu te agradeço, Senhor, por ter um homem de Deus do meu lado. Eu te agradeço pela minha casa estar firmada na tua rocha. Eu te agradeço, Senhor, pela minha rede de apoio que me ajudou tanto nessa semana. Eu te agradeço pela vida da minha mãe, da minha avó, da Rô, da Sinara, que são um presente de Deus. São teus presentes para mim aqui. Eu te agradeço por cada amigo, por cada pessoa que passa pela minha vida e que me ensina, que me ajuda e que me faz crescer. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Eu te agradeço, Pai, pela provisão que tu nos dá todos os dias, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus eu te peço, vem hoje nessa manhã aqui, faz o teu querer, tu és bem-vindo aqui. Senhor, tudo isso só é possível porque tu estás aqui. E se tu não estiver aqui, nada disso faz sentido. Não afasta de mim a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por ser real, por ser presente, por ser um Deus que eu posso contar, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é Jeremias 18. Na verdade, essa palavra já estava no meu coração desde o começo da semana e eu já estava orando por ela, orando e perguntando para Deus se era o momento de trazer essa palavra para a live. E aí eu estava aqui fazendo meu devocional de manhã. E aí eu peguei o meu devocional hoje. E olha o que mandava ler. Jeremias 18. E assim, dessa forma, Jesus responde às nossas perguntas. Muitas pessoas têm dúvida de como Deus fala, de como Deus responde, de como escutar a voz de Deus. E a verdade é que Deus se revela de formas suaves. O que faz diferença é a gente estar sensível a escutar a voz dele. E eu estava a semana inteira pensando sobre Jeremias 18, né? Sobre a casa do oleiro. E eu perguntei para Deus se era para eu mandar. E hoje de manhã, quando eu chego no meu devocional e a palavra é Jeremias 18, a leitura de hoje, eu entendi de forma suave que era o momento de eu falar sobre essa palavra que já estava no meu coração há muito tempo e essa semana veio forte para eu realmente compartilhar na live. Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem.
Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E essa palavra, para mim, ela é muito forte, porque muitas vezes a gente se acha uma grande coisa, né? E um grande... Como que eu posso falar? A gente se acha sobrenatural nas mãos de Deus. E a palavra de Deus fala que a gente é como um vaso, que a gente é sensível, que nós somos barros. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Todos nós somos sensíveis e nas mãos de Deus, Ele que forma o vaso. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre quando Deus chama Jeremias, Ele fala. A palavra do Senhor veio e Ele disse: vá à casa do oleiro. E aqui no capítulo 18, Deus já tinha falado com Jeremias muitas e muitas vezes, de diversas formas. E nessa hora, Deus, Ele manda a palavra para Jeremias e Ele fala: vá à casa do oleiro. Então, Deus nesse dia, Ele não queria falar com Jeremias na casa dele. Ele queria mostrar para Jeremias o que Ele queria dizer. E eu entendo que Deus muitas vezes Ele vê a gente, assim como eu lido com o Henry, com a Helena, muitas vezes falar com eles não entendem. A Helena, ela não queria escovar os dentes. Ela estava passando por um tempo que ela não queria escovar o dente. E o que a gente precisou fazer? A gente precisou mostrar para ela uma imagem de um dente todo podre e falar: se você não escovar o dente, o seu dente vai ficar desse jeito. Então, com criança, a gente precisa muitas vezes falar com imagem. Eles precisam ver o que vai acontecer. Eles precisam ver para conseguir compreender o que a gente está falando. E desde aquele dia que a gente mostrou um dente podre para ela, se ela não escovasse os dentes, ela escova os dentes todo dia e toda hora. E ela come bananinha com chia, assim, e quando o dente dela, qualquer coisa que ela veja no dente dela, ela sai correndo e ela fala: eu preciso escovar meu dente porque ele não precisa ficar podre. Porque um dia ela viu a imagem. E é assim que Deus age com Jeremias, porque quando Deus chama Jeremias lá no capítulo 1, que é o chamado de Jeremias, Jeremias fala: não, mas eu sou muito criança ainda. E Deus responde ele, né? Ele fala: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, diz: não diga que é muito jovem. A todos quem eu enviar, você irá e dirá o que eu lhe ordenar. Então, Deus, por saber que Jeremias se achava muito jovem e talvez por não ter a capacidade de entender o que ele queria falar naquele momento, ele fala: ei, se levanta, sai da tua casa e vai até a casa do oleiro. E muitas vezes Deus, Ele nos dá essa palavra, né? Ele fala: ei, se levanta e vai. Porque é lá que eu quero falar contigo, não é aqui na tua casa. Se levanta, se arruma e sai de casa e vai para outro lugar, porque é lá que eu vou falar. É lá que eu quero te mostrar o que vai acontecer para você entender. Porque se eu te falar no lugar que tu está, parado no lugar que tu está, dentro da tua casa, do teu momento, do teu ali, do teu lugarzinho, ali tu não vai conseguir compreender o que eu quero te falar. Então é isso que Deus faz com Jeremias: ei, sai da tua casa, vai para a casa do oleiro. E é isso que ele falou no meu coração: ei, vá para a casa do oleiro, porque é lá que você vai ouvir a minha palavra. Muitas vezes, quantas e quantas vezes quem me segue há mais tempo sabe que por muitas vezes eu não queria fazer live. Eu aparecia uma vez ou outra e
foi quase um ano, eu acho, falando assim, eu sei que eu tenho que aparecer mais. Então, eu sei que eu tenho que aparecer mais. Eu sei que eu tenho que falar mais de Deus aqui. Mas eu fugia. E talvez por muitas vezes, nessa minha fuga, Deus até falava comigo. Como ele falava também com Jeremias em várias formas. Mas quando eu decidi ir em direção ao que Deus estava me mandando, que era realmente pôr a cara e fazer live e deixar Deus agir sobre mim, foi quando eu pude compreender o que Ele estava querendo fazer na minha vida. Cada vez que eu passo por esse processo de aparecer aqui, eu sei que é o processo que eu estou vivendo de compreender o que Deus está fazendo na minha vida. E muitas vezes Deus já te chamou para ir de um lugar para o outro, Deus já te chamou para uma mudança de lugar e você está no mesmo lugar querendo escutar a voz de Deus. E a palavra diz que Deus ele aparece para Jeremias, ele fala, vá até a casa do oleiro, e ele não fala mais nada. Enquanto Jeremias não obedece de ir até a casa do oleiro e observar o que o oleiro estava fazendo, Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Porque Deus já mandou. E quando Deus manda, Ele está esperando que a gente obedeça. E aí quando Jeremias chega na casa, ele observa. Ele fala, então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos e ele o refez. E ele consegue ver o oleiro como Deus na nossa vida. O oleiro está trabalhando, o oleiro não dá um oi, o oleiro não, na hora que se quebra o vaso na mão dele, ele não pergunta para Jeremias, olha, você acha que eu devo refazer o vaso? E é assim que Deus faz na nossa vida. Nós somos o vaso que Deus está moldando dia após dia. E quando Ele vê a obra do oleiro, aí sim é quando Deus volta a falar com ele. Aí sim é quando ele volta a escutar a voz de Deus. E o Senhor diz para ele, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O oleiro em silêncio. Montou o vaso. Ele fez o vaso e ele não pergunta nada para Jeremias o que Jeremias acha. Só que o que me chama a atenção é que Jeremias observa o oleiro trabalhando, ele observa que ele estava fazendo um vaso. Mas o que chama a atenção de Jeremias é que o vaso se quebra. E muitas vezes na nossa vida, o que chama a atenção de todos ao redor é quando a pessoa quebra. É quando a pessoa cai, é quando a pessoa falha. E aí, todos ao redor, eles começam a dizer, ué, mas quebrou, mas caiu, mas pecou. Não era de Deus. Não estava nas mãos de Deus. Só que a palavra diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não foi o oleiro que teve desatenção com o vaso. Não foi o oleiro que deixou cair. O vaso se quebrou sozinho. E muitas vezes nós, como vaso, a gente se quebra sozinho e a culpa não é de quem está nos moldando. A culpa não é de Deus. A culpa não é do que Deus fez ou deixou de fazer. Porque Deus não nos deve absolutamente nada. Deus não nos deve nada. Jesus já pagou um alto preço na cruz. E a sociedade ela começa a
O que chama atenção é a quebra, o que chama atenção é o pecado. Mas a palavra diz que o oleiro, ele não pergunta nada para ninguém. Ele continua em silêncio, ele simplesmente pega o mesmo barro e refaz o vaso. Ele não pega um outro vaso, ele não pega um outro barro, ele não pega mais barro, ele não descarta aquele. Ele não diz assim, esse daqui se quebrou, então esse daqui não tem mais jeito, eu vou jogar fora e vou pegar outro. Não é isso que o oleiro faz, não é isso que Deus faz. Cada vez, cada quebra, que Ele sabe que nós somos sensíveis. O barro é muito sensível. E Ele vem e Ele refaz tudo de novo. E Ele não quer saber se alguém acha ruim, Ele não quer perguntar nada para quem está olhando, Ele simplesmente refaz. Ele simplesmente faz tudo novo. E nessa hora, o Senhor volta e fala com Jeremias. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. É claro que a gente não pode achar que porque a gente está nas mãos de Deus, a gente pode pecar e falhar e se quebrar todos os dias e toda semana. Mas como barro, é inevitável. É inevitável que a gente peque, nós nascemos do pecado. Então todos os dias é confiar, é estar nas mãos do Senhor, confiando de que Ele está trabalhando para formar um lindo vaso. Porque enquanto a gente está na mão do oleiro, na roda do oleiro, ainda não é vaso, ainda é só um barro. O vaso, ele só pode ser chamado de vaso depois que ele vai para o fogo. Depois que ele fica pronto, aí vira um vaso. Nas mãos do oleiro ainda é só um barro. Mas Deus já sabe o que Ele está preparando. Deus já sabe que Ele está preparando um lindo vaso. Nós já sabemos que nas mãos do oleiro a gente vai virar um lindo vaso. Mas ainda nas mãos do oleiro é só um barro. Só que para formar um lindo vaso, para ficar muito lindo, é um trabalho, é um processo dolorido. Precisa amassar, precisa ajustar, precisa mexer, precisa modificar. Só um barro é tudo uma meleca. Mas quando a gente está nas mãos de Deus, Ele aperta, Ele molda. E é esse o processo que machuca. E é nessa hora que tem muitos querendo sair da mão do oleiro. Porque acha que tá apertado demais, que tá difícil demais, que tá mexendo demais. Mas isso é só Deus te moldando. Isso é só estar nas mãos de Deus e confiando que Deus está preparando um vaso. Nas mãos de Deus, tá mexendo, tá doendo, tá indo, mas é Deus trabalhando na tua vida. É Deus trabalhando no teu casamento, no teu caráter, na tua história, no teu trabalho. Por mais que esteja doendo, permaneça nas mãos de Deus. Permaneça seguro que Deus está formando um vaso. Não saia das mãos do oleiro, porque se você sair das mãos do oleiro, você quebra, você destrói. Você não tem força. Eu tinha montado toda uma palavrinha, mas Deus levou para um outro caminho hoje. Jeremias, quando ele escuta a palavra e ele vai para ver, ele não questiona Deus. Ele não pergunta como que vai ser lá. Ele não pergunta o que ele vai fazer lá. Ele não pergunta por que Deus está mandando ele para lá. No versículo 2 fala, vá à casa do oleiro. No versículo 3 fala, então eu fui à casa do oleiro. O que Deus está mandando você fazer que você ainda não obedeceu?
Não existe dúvida quando Deus chama para fazer algo. Porque quando Deus manda você ir para algum lugar, Ele já preparou. Deus já tinha preparado a casa do oleiro, o vaso, o momento. Deus já tinha preparado tudo. E tem gente que está com medo de ir em direção à palavra de Deus. Porque fica perguntando, Deus, mas o que eu vou fazer lá? Tá, mas o que o oleiro vai estar fazendo lá? Deus, mas o que eu tenho que fazer lá? O que eu vou aprender indo até lá? Tem gente que quer que Deus fale tudo antes e Deus só tá mandando vá. Quando eu chegar lá, é lá que eu vou me revelar. É lá que eu vou te ensinar. É lá que eu vou te mostrar. E ele vê o vaso. E ele vê tudo aquilo acontecendo com o oleiro em silêncio. E ele consegue compreender o que Deus queria mostrar para ele. Ele consegue compreender que todos nós somos muito falhos, muito sensíveis, muito sem valor. Mas quando a gente está nas mãos de Deus, quando a gente se entrega em confiar que nós estamos na mão de Deus, que para Deus não existe alguém que não tenha valor. Para Deus não existe um barro que não dê para formar um vaso. Porque é Deus quem molda, é Deus quem faz. Deus sabe que na mão dele, alguém pode estar olhando e dizer, isso daqui é só um monte de barro, isso daqui é só alguém cheio de defeito, é só alguém cheio de falha, é só alguém que não serve para nada, isso daí já se quebrou, isso daí só faz coisa errada, isso daí não serve. Mas Deus pega tudo isso que alguém fala que não serve, que é falho, que é pecador. E eu sei que tem pessoas que não querem voltar para a mão de Deus. Porque pensa, Deus, quando eu estava na tua mão eu me quebrei. E agora eu não quero mais voltar. Só que essa palavra diz, ei, Deus não está interessado em saber se os teus parentes, se os teus vizinhos, se a tua família, se o teu marido, se a tua esposa. Se eles não confiam mais, se eles não acreditam mais, eu não vou perguntar nada para eles se eles acham que eu devo ou não restaurar esse vaso. Eu restauro, eu faço de novo, eu refaço e moldo. E talvez se o vaso, eu estava moldando um vaso e ele se quebrou, eu faço de novo e agora eu vou fazer um mais bonito, eu vou fazer um mais forte. E eu vou fazer um maior, porque eu uso tudo aquilo que todo mundo diz que não serve mais. E eu mostro que vale a pena. Porque depois que Deus trabalha na nossa vida, na minha e na tua vida, depois que Ele faz a gente passar pelo processo e que a gente sobrevive ao processo e que a gente confia no processo de Deus. Porque quando a gente está na mão de Deus, a gente precisa confiar no processo de Deus. A gente se torna um lindo vaso. Mas para se tornar um lindo vaso, ainda precisa ir para o fogo. Porque só fica forte quem vai para o fogo. Só vira vaso quem passa pelo fogo. Quem passa pelo processo. É nessa hora, é só quando a gente sai do fogo. E tem gente achando que as coisas estão difíceis, mas ei, deixa eu te falar, Deus está só moldando o vaso. Deus está só te fazendo crescer. O processo é muito difícil, mas prefiro estar nas mãos de Deus do que estar fora da mão dele. Nós não somos definidos por uma quebra. Nós não temos o nosso valor em uma quebra. Nós não somos
não é o fim da tua história uma quebra. Não é o fim da tua caminhada uma quebra quando você está nas mãos de Deus. Porque quando a gente está na mão de Deus, Ele restaura aquele mesmo barro. E Ele faz tudo novo. Ele faz. Então não saia das mãos de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são baseadas em quem Deus é. E não em quem nós somos. Deus sabe quem Ele é. E Deus sabe quando Ele nos escolhe, quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou para estar aqui nessa live. Talvez você nem precisasse estar aqui, talvez caiu aqui de paraquedas. Mas Deus manda te dizer que quando Ele te escolheu, Ele já sabia quem tu ia se tornar. Ele já sabia o que tu faria lá na frente. Deus, quando Ele nos encontrou como barro. Só que Ele já via um vaso formado. Ele já via alguém de valor. Nas mãos de Deus nós temos valor. Nas mãos de Deus Ele refaz. Nas mãos de Deus tem segurança. Nas mãos de Deus tem promessa cumprida. Só não saia das mãos de Deus. Só não se perca com as perdas da vida. Só não esqueça de que você está sendo moldado conforme a vontade de Deus. Se entregue a ouvir a palavra dele, a deixar, a permitir com que ele molde a tua vida. Porque tem gente que quando Deus aperta um pouquinho, ela quer sair. E quando sai das mãos de Deus se quebra. E aí lá fora, todo mundo te julgando. Lá fora tem um mundo inteiro dizendo que você não tem valor, que você não é nada, que você é falho, pecador, que a sua vida não vale de nada. Mas nas mãos de Deus Ele não permite que ninguém fale, faça e haja. Ele não permite que esses comentários entrem no seu coração, porque quando nós estamos firmados na palavra de Deus, Ele nos dá confiança. Ele nos mostra quem Ele é e o que Ele pode fazer. Deus é um Deus que muda, que transforma, que restaura. Deus é um Deus que trabalha sempre em nosso favor. A gente só precisa estar nas mãos dele. Não adianta querer que Deus trabalhe na nossa vida se a gente não está nas mãos dele. Não adianta querer que Deus haja na sua vida e que Deus se revele na sua vida e que Deus te faça um vaso lindo e te faça alcançar multidões e te faça crescer se você não está nas mãos dele. Permaneça nas mãos dele. E aí sim, Ele pode te moldar, Ele pode apagar os seus pecados, Ele pode esquecer e refazer tudo. Mas só nas mãos dele que a gente tem confiança. E eu acho que essa era a mensagem principal que eu precisava passar hoje, porque foi isso que Deus falou muito forte no meu coração. Muita gente eu creio que um dia esteve nas mãos de Deus e se quebrou sozinho. Nunca é culpa de Deus. Nunca é culpa daquele que é perfeito, bom, um amigo presente. Talvez você tenha se quebrado, talvez você tenha se decepcionado com as pessoas. E talvez você esteja longe de Deus. Talvez hoje você esteja fora das mãos de Deus.
Mas talvez hoje seja o tempo de voltar para as mãos de Deus e deixar Ele refazer esse barro. Deixar Ele refazer um vaso que um dia Ele estava fazendo. Só que por rebeldia, por desobediência, talvez você saiu das mãos dele. E talvez hoje seja o dia de voltar e permitir que Deus mude a tua vida, que Deus molde os teus sonhos, as tuas vontades, os lugares que você frequenta, os amigos que você anda, os assuntos que você tem. Talvez hoje seja o momento de você voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero voltar para as tuas mãos. Eu quero voltar e deixar que você age em mim como um barro. Mas me faça um vaso. Só que quando Deus te fizer um vaso, quando você passar pelo processo, quando Deus te moldar, quando você se tornar um vaso, nunca se esqueça que lá atrás, quando Deus te resgatou, você era um vaso, você era um barro. Nunca esqueça que Deus olhou para você quando você era um barro. Então não saia. Não importa em qual posição você está hoje. Não importa se hoje tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. E talvez você pense assim: eu não preciso de Deus porque tá tudo bem. Não esqueça que lá atrás você era só um barro. E quem te transformou em quem você é hoje foram as mãos poderosas do oleiro, do Deus fiel, do Deus que transforma, do Deus que faz. Porque eu sei que na minha vida, tudo que eu tenho colhido hoje, e a família que Deus me deu, e um marido, e uns filhos, e todos ao meu redor, eu sei que foi Deus que me deu. Foi Deus que fez tudo isso quando nós éramos ainda tudo barro. E Deus moldou, e Deus fez. E Deus continua fazendo, só não saia das mãos dele. Só não acha que agora você está preparada para andar sozinha, porque no primeiro passo que você der, achando que você pode dar o passo sozinha, você quebra. Então, não saia. A minha palavra de hoje, eu acho que eu preciso focar muito nisso. Talvez eu tenha falado tudo muito repetido, mas não saia das mãos do oleiro, porque aquele que Deus é aquele que é fiel para fazer tudo o que Ele prometeu. É aquele que é fiel para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente sonha. Só não saia das mãos dele. Só não ache que você está preparado para andar sozinho, porque a gente nunca está preparado para andar sozinho. Confia e permanece com a confiança de que, como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus. Essa é a palavra de Deus hoje. Essa é uma afirmação de Deus. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Amém? Eu espero que essa palavra tenha entrado de forma muito especial no coração de vocês, assim como entrou na minha. Muitas vezes eu me acho só um barro. Mas eu quero compartilhar com vocês, eu não sei se mais alguém tem esses pensamentos, de que pro mundo e no mundo é só barro. Mas nas mãos de Deus, Ele já viu um vaso. Nas mãos de Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Nas mãos de Deus, Ele sabe o que Ele está moldando e o que Ele está preparando. Então confie e leve essa palavra no coração de vocês durante todo o dia hoje, durante todo o final de semana.
que nós somos vaso. Para o Senhor, nós somos vasos, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. É só confiar. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por se revelar de forma tão linda e tão especial. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas tuas palavras que são vivas. Pai, palavras escritas há muito mais de 2000 anos atrás e que continua viva até hoje. Pai, eu te agradeço pelas tuas verdades para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por tu ser um Deus que não olha para o que a sociedade denuncia, que não olha, Senhor, para a falha que a gente comete, mas que pega tudo isso e refaz. Obrigada, Senhor, por confiar em nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou quando nós éramos só um barro sem valor. Obrigada, Senhor, por confiar que nós seríamos vasos em tuas mãos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Senhor, pelo que tu tens feito. Pai, eu te peço, não permita, Senhor, nem por um segundo que a gente saia das tuas mãos, que a gente queira caminhar sozinho. Senhor, em nome de Jesus, age, Senhor, em nossa vida, como um oleiro age com um vaso quando ele se estraga nas mãos. Senhor, refaz os nossos sonhos, refaz o nosso coração, refaz os nossos planos, as famílias, Senhor, que estão destruídas, os casamentos, Senhor, que estão destruídos. Refaz, Senhor. Senhor, traz de volta a fé, Senhor, que antes existia tão firme. Refaz, Senhor. Refaz os planos, Senhor, que foram deixados de lado quando a gente saiu da tua presença. Pai, traz à tona de novo as tuas promessas. Acende, Senhor, de novo a nossa chama por ti. Nos leva de volta ao primeiro amor. Aquele que foi sentido, Senhor, quando a gente ouviu pela primeira vez a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Nos cuida, Senhor, como um oleiro cuida da sua obra-prima. Cuida, Senhor, do nosso coração para que ele não venha adorar as coisas do mundo. Para que ele não venha, Senhor, ser um coração que adora a falsidade. Para ele não ser um coração enganoso, Senhor. Cuida do nosso coração para que ele jorre águas doces, para que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras doces, palavras que abençoem. Senhor, não permite que saia maldição da nossa boca. Eu te peço perdão por cada palavra proferida, Senhor, que trouxe maldição para a vida de alguém. Eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que a gente quis sair da tua presença, que a gente quis sair das tuas mãos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa pelas vezes que a gente achou que era capaz de caminhar sozinho. Nos perdoa pelas vezes que a gente achou que não teria mais jeito. Mas tu és um Deus que faz tudo novo. E tudo aquilo que é impossível para os homens não é impossível para ti. Eu peço, Senhor, que tu abençoe os sonhos, que tu abençoe os projetos, Pai.
Eu sei, Pai, que ao coração de cada um tu pode falar de forma diferente nessa manhã. E o que eu te peço, Pai, é isso. Fala no coração de cada pessoa aqui hoje. Senhor, traz as tuas verdades, Senhor, na vida de cada um aqui hoje. Senhor, as verdades que tu tem para as nossas vidas. Traz, Senhor. Talvez tenham promessas que as pessoas esqueceram. Traz de volta, Senhor, a lembrança aquilo que tu prometeu lá atrás. Se mostra, Senhor, como um pai presente, um amigo fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego, Senhor, tudo que eu sou, mesmo tão imperfeita, mesmo com tantas falhas, Pai. Eu entrego a Ti, eu não quero sair das Tuas mãos, porque eu quero, Pai, que só Tu trabalhe em mim e através de mim e me molde, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Eu te agradeço, Senhor, pelo coração. Eu te agradeço, Senhor, pelo que Tu tens feito nas nossas vidas. E eu te peço, Pai, continua presente durante todo o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Hoje é a penúltima do ano. Semana que vem estaremos juntas, se Deus quiser, para a última live do ano. Mas assim, não sei se vai ser a última. É só porque depois a gente vai sair de férias e talvez eu não consiga esse tempo, né? Não sei como vai ser o horário e rotina e internet dos lugares que a gente vai estar. Mas eu já falei com o Bruno que eu quero que ele faça uma live comigo. Eu queria que a avó tivesse feito a live comigo hoje, mas eu tenho certeza que ela tá ali na cozinha intercedendo por mim. A mamãe tá aqui me também cuidando, mas então assim, de vez em quando, durante as férias, a gente pode fazer assim uma live, a gente faz e ano que vem a gente volta, né, depois. Mas ainda não é a última, na última a gente conversa sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigada. Fiquem com essa palavra no coração de vocês durante todo o dia. Meditem bastante. Jeremias 18. Peguem para ler, pega a Bíblia de vocês, pega o aplicativo. Eu sei que tem várias pessoas que têm um aplicativo. E lê Jeremias 18. Vê o que mais que Deus fala no coração de vocês através dessa palavra. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês. Amor, te amo. Meu maridinho chega amanhã, se Deus quiser, 8 dias longe de casa. E até tinha que falar também sobre o acesso, né? Que a gente, graças a Deus, que Deus é um Deus fiel que cumpre promessas, mas a gente fala isso na próxima live. Amém? Deus abençoe vocês.